Bom, pessoal, no vídeo anterior nós terminamos o exemplo de estratégias e só confirmando aqui, só retificando a minha última frase no último vídeo. Estava encerrando e eu acabei apressando um pouquinho e penso que fiz uma indicação errada. Se a gente analisar criteriosamente, o custo da terceira estratégia deu 32.175. E a receita dessa estratégia é a mesma da segunda. Por quê? Porque em ambas toda a demanda foi vendida mês a mês. Não houve nenhum período em que a demanda não tivesse sido integralmente atendida. Então, como as receitas são iguais e o custo da terceira estratégia é ligeiramente superior ao custo da segunda, a segunda estratégia é a mais recomendada, é a que deveria ser utilizada, tá? Só para retificar e deixar claro o resultado final desse exercício. Vamos então continuar nossa análise fazendo mais alguns exemplos. E o próximo exercício traz uma situação em que nós temos 6 meses de previsão de demanda estabelecida, tá? Mês de julho a dezembro, e essas demandas são colocadas aqui. Estima-se que o mês de julho será iniciado com um estoque inicial de 45 unidades. Ele está nos dando também o preço de venda desse produto, que é de R$ 100. Então temos duas estratégias que devem ser avaliadas. Tá? Nesse caso, somente duas estratégias fazem parte do nosso horizonte de análise. Primeiro, manter a produção nivelada, ou seja, produzir a mesma coisa sempre, produzir sem produzir o máximo que for possível e acomodar a flutuação sazonal de demanda via estoques. Nesse caso, haverão 5 funcionários nessa primeira estratégia, trabalhando em horário integral, 8 horas por dia, 20 horas por mês, com capacidade de 40 unidades por funcionários a cada mês. Com isso, a gente vai poder saber quanto vai ser produzido. Vamos fazer logo esse cálculo. Se nós temos 5 funcionários, cada funcionário produz 40 unidades, fica fácil a gente estabelecer que a produção máxima que pode ser estabelecida nessa primeira estratégia, vou deixar aqui do lado já registrado, para essa primeira estratégia, a produção máxima que pode ser alcançada é de 5 vezes 40, 200 unidades por mês. Isso é o máximo que a gente pode fazer. O salário de cada funcionário é R$ 3.500 por mês, gasta-se R$ 40 com materiais e insumos para a fabricação de cada unidade. O custo de manutenção do estoque médio, também estoque médio, então tem que pegar o estoque inicial e final e tirar uma média entre eles, é de R$ 10 a cada mês, e o custo de atraso na empresa é de R$ 5 se houver para cada mês, para cada unidade em cada mês de atraso. Então vamos lá, vamos fazer inicialmente, considerando que eu vou ter que produzir 200 unidades mês a mês, já que é uma produção nivelada, vamos colocar esses dados aqui na nossa tabelinha, em que inicialmente nós vamos fazer o planejamento de produção, para em seguida trabalharmos a questão dos custos. Lembrem também a fórmula que é base do nosso cálculo, que seria o que nós produzimos mais o estoque inicial, menos o que nós vendemos, isso é igual ao estoque final. Tá? Bom, vou registrar aqui a produção normal de 200 unidades, todo mês, até o final do ano, né? Até o mês de dezembro. Todo mês a gente produz 200 unidades. E aí, nessa primeira estratégia não vai ter produção extra. Ok? Isso aqui não existe. E o nosso toque final pode ser calculado. Se eu produzo 200, sobraria 8, né, já que a demanda é só 192. Mais 45, 8 mais 45 vão sobrar 53. Logicamente não tem faltas. 53 vai ser o estoque inicial da semana seguinte. 185 e 200 de produção sobra 15, com mais 53 que eu já tinha no estoque, vai sobrar 68. Não tem falta. 68 é o estoque inicial aqui em setembro.
Se eu só produzir 131, se eu só vendi 131 para uma produção de 200, sobrou 69. 69 mais 68 vai dar 137 de estoque. Não tem falta. 137 passa a ser o estoque inicial da semana do mês de outubro. Se eu produzir 200 e vendi 171, 29 é o que sobrou. Com mais 137 vai dar 166. 166 é o nosso estoque inicial. Aqui sobraram mais 4, então 170. 170 é o nosso estoque inicial do mês de dezembro. Aqui a demanda, pela primeira vez no ano, foi maior do que a nossa capacidade, 8 unidades. Como eu tinha 170 no estoque, eu termino esse período com 162, sem nenhuma ocorrência de faltas no período. Ok? Então percebam que com a aplicação da fórmula acima, fica bem fácil, bem simples, a gente fazer a definição do nosso planejamento de produção, o que vai ser a base para o nosso cálculo de custo. Então vamos lá, vamos retomar alguns dados, já que a gente precisa inicialmente calcular o custo de material. O custo de material, que ele fala aqui, é R$40 para a fabricação de cada unidade. Tá? Cada unidade custa R$40. Então, se eu vou fabricar 200 unidades, 200 vezes 40 vai dar R$8.000. Então, vamos gastar R$8.000 todo mês, já que eu tenho toda essa fabricação a fazer. 8.000, 8.000, R$8.000 a cada mês. Em relação a salários, nós pagamos R$3.500 por mês para cada funcionário. Como nós temos 5 funcionários, vai dar R$17.500 por mês de salário. Então, vamos colocar também esse valor aqui na linha correspondente. 17.500 mês a mês. 3.500 vezes 5 funcionários. Percebam que em algumas situações, apesar de ser uma questão relativamente longa, nós temos muitas informações só se repetem. Então, acabamos ganhando tempo na resolução com isso, mesmo que a gente esteja fazendo na mão. Estoque. O que ele fala do estoque é que nós pagamos R$10 para o custo, para o estoque médio. R$10 para o estoque médio. Então, na primeira semana nós começamos com estoque de 45 e terminamos com 53. 45 mais 53 vai dar uma média de 49. Vezes 10, nós vamos ter aqui R$490 em estoque. Manutenção do estoque. No mês de agosto, seria 53 mais 68, dividido por 2, dá 60,5, vezes 10, vamos ter R$605 de custo de manutenção em agosto. Em setembro aumenta, né? 68 mais 137, dividido por 2, dá 102,50, ou seja, 1.025. No mês de outubro, 137 mais 166, dividido por 2, vai dar 151,5, ou seja, 1.515. No mês de novembro, 166 mais 160, dividido por 2, 168, ou seja, 1.680. E no mês de dezembro, vai dar 170 mais 162, dividido por 2, vai dar 166, ou seja, R$1.660.
Bom, esses são todos os custos incorridos, já que a gente não tem custo com hora extra, não temos custos com faltas. Isso aqui não aconteceu nessa estratégia que a gente está trabalhando agora. Eu vou só fazer uma linha onde eu vou ter aqui o custo total registrado para cada período e depois eu somo para ter o custo total geral. Então vamos lá. Fazendo essas contas, nós vamos ter o seguinte: 8.000 mais 17.500 mais 490. Primeiro mês, 25.990. No segundo mês, 8.000 mais 17.500 mais 605 vai dar 26.105. Terceiro mês, 26.525. O quarto mês vai dar 27.015. O quinto mês R$ 27.180. E por último, 27.160 seria o custo do último mês. Portanto, se a gente for somar, se a gente for determinar aqui o custo total de operação dessa estratégia, somando todas as parcelas, todos os valores, nós chegaríamos a um custo total de 159.000 159.975. Tá? Vamos calcular a receita só para nos habituarmos a isso. O preço de venda de cada unidade foi fixado a R$ 100. Então, como nós estamos atendendo a demanda integralmente, eu posso dizer que a nossa receita seria de 19.200 no primeiro, 18.500 no segundo, 13.100 no terceiro, 17.100 no quarto, 19.600 no quinto mês e 20.800 no último mês. A gente observa facilmente que essa estratégia está dando prejuízo. Com esse preço de venda, a gente não consegue ter resultados gastando dessa forma. Pode ser que a demanda esteja pequena ainda, né? Que a demanda vai aumentar e a empresa está bancando essa produção. Então, mesmo que a outra estratégia dê prejuízo também, a segunda estratégia, a nossa decisão seria com base naquela que daria o menor prejuízo nesse caso. A receita total nesse caso seria 19.200 mais 18.500 mais 13.100 mais 17.100 mais 19.600 mais 20.800. Teríamos uma receita total de 108.300. Consequentemente, a nossa margem de contribuição, que seria negativa, seria 108.300 menos 159.975. Nós teríamos uma margem de contribuição negativa de 51.675 reais. Lógico que não vale a pena colocar essa estratégia em funcionamento, a não ser que seja algo temporário, que a gente não queira mexer na equipe, reduzir a quantidade de funcionários. Vamos avaliar a próxima para ver se gera um resultado melhor para a empresa. Mas o fato aqui é que o estoque está sendo muito elevado. Mas no longo prazo a gente vê claramente que é inviável, que é
impossível manter a saúde financeira da empresa com esse tipo de comportamento financeiro.